Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta Pinto, seja bem-vinda a mais um Cristão Bem Resolvido, amém? Que saudades! Eu sei que eu não tenho gravado vídeos agora todos os dias, como era algo assim habitual, mas evidentemente que sempre que eu puder, todas as semanas eu gravo vídeos, mas o pessoal já sente falta e eu também sinto muita, mega falta, ok? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, para a glória de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade, amém? Vamos dar continuidade àquilo que eu sempre começo e termino, o estudo do caráter de Cristo. Amém, queridos? Hoje vai ser um dia de estudo, vai ser um dia de limar, amém? A começar pela minha vida, porque todos nós temos que nos relembrar aquilo que Deus nos ordena a fazer aqui na terra. E estamos a falar literalmente sobre o caráter de Cristo. Queridos, a palavra do Senhor fala em Salmos 22:6, diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Amém? Nós hoje vamos falar sobre a atitude diante do tratamento de Deus. Qual deve ser a nossa atitude, ok? O objetivo deste estudo, é entendermos, ok, qual deve ser a nossa postura diante dessas atitudes, diante do tratamento de Deus, compreendermos o que verdadeiramente Deus espera de nós ao nos tratar. Isso vai fazer toda a diferença na trajetória cristã no reino de Deus. Amém? Então, as nossas reações diante do tratamento de Deus, ok? Elas definem se estamos realmente aceitando ou não o tratamento de Deus. Amém, meus amigos? Então temos o caráter desenvolvido, à semelhança do caráter de Jesus, ok? Termos um caráter desenvolvido à semelhança dele é muito mais importante do que as aflições que possamos viver nesta vida. Eu vou-te explicar porquê. Porque se o nosso plano da salvação é justamente renúncia. Então, quero dizer, eu fiz agora há pouco tempo um vídeo a falar sobre a Jojo Tudinho, que não estava assim tão disposta, ou não estava assim tão pronta para verdadeiramente conhecer e desenvolver esse caráter. Primeiramente, antes de começarmos a passar por essa trajetória de desenvolvimento e adoção de caráter, nós primeiro temos que aceitar Jesus, entende? Então é evidentemente que não adianta nós colocarmos a carroça à frente dos bois, como se diz aqui em Portugal. Nós temos que verdadeiramente aceitar Jesus e seguir o protocolo, o processo. Qual é o processo? É aquele que está firme e baseado, é o modelo da palavra de Deus. O caráter de Cristo foi justamente o modelo que Jesus deixou para a minha e para a tua vida. Amém? Então eu quero te dizer que nós devemos suportar as lapidações, nós temos que suportar as aflições e temos o caráter desenvolvido à semelhança de Jesus Cristo a suportar as aflições no presente, termos o caráter de Jesus Cristo sendo desenvolvido em nós. Ou seja, quando passamos por provas, não devemos deixar levar pelas circunstâncias, e sim por desenvolvermos atitudes que certamente nos ajudarão a vencê-las. Vejamos alguns exemplos. Então vamos lá, quando eu vivo uma situação de dor na minha vida, uma perda, por exemplo, deixem-me só tirar aqui uma coisa, que eu estava doidinha para colocar o meu laptop aqui. Quando nós vivemos uma situação na nossa trajetória cristã, um momento de dor, de perda, eu sempre gosto de citar que a minha mãe, quando nossa família perdemos o nosso querido pai, eu perdi o meu pai, a minha mãe perdeu o seu esposo, eu costumo sempre dar esse exemplo, porque no momento em que a minha mãe perdeu o meu pai, ela sentia a voz do Espírito Santo falando com ela e dizia assim: louva! É muito difícil nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus no momento da dor. Quando mais necessariamente, quando sentimos dor, nós não sentimos nem necessidade muitas das vezes de falar, ou então aquilo que nós sentimos necessidade de dizer é murmurar.
Então antes, essa seria a atitude de um caráter normal, do caráter antigo do velho eu. Mas aquele que tem o caráter de Cristo, ele precisa de ser o quê? Inteligente espiritualmente. Você pode ser muito inteligente na área física, você pode ser um excelente professor de música, você pode ser um excelente professor de matemática, você pode ser uma excelente professora, uma excelente profissional, você pode ser uma milionária, você pode arrebentar. Mas se você não tiver uma inteligência espiritual neste conceito, eu quero dizer que você vai ser muito mal sucedida e a área da tua vida espiritual ela não vai caminhar para a frente por conta do quê? Das suas palavras e das suas atitudes. Se no mundo físico e tudo o que acontece no físico já acontece no mundo espiritual. Não existe nada que nós venhamos a sofrer no mundo físico que não tenha acontecido no espírito. Então eu quero dizer que quando a minha mãe, na maior dificuldade da vida dela, porque pensa numa mulher que perde o marido, ser viúva, Jesus falava acerca das viúvas, elas consideram pessoas que precisam de um suporte, porque ela perdeu ali então o seu braço forte, o seu porto seguro. Ela perdeu o sacerdote da casa, alguém que a protegia. E no momento da dor, ela sentia Deus falar com ela e dizer, louva. E foi quando ela começou a louvar. Ainda sei qual foi o hino, já comentei aqui com vocês. Ela louvou aquele hino. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então, oficialmente, isso é uma forma de você ter um domínio do seu eu e utilizar a inteligência espiritual na sua vida e aplicar o quê? Por exemplo, além do louvor, a reflexão, a contrição e a oração. Amém? Ai, mamata, como assim? Como assim? Então vamos às bases bíblicas para entendermos. Falamos da oração. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago 5, no versículo 13 está escrito: está alguém entre vós aflito? Então ora. Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Base bíblica de aquilo que Tiago nos orienta a fazer no meio das atribulações, no meio das situações difíceis, para que não sejamos dominados pelo nosso eu, mas sim pelo modelo do caráter de Cristo. E quando nós falamos de contrição, em 1 Pedro 4, no versículo 19 está escrito: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, o quê? Encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Cristo, fazendo o bem. Então precisamos de contrir, ou seja, neste conceito, fazer o bem. Esta é uma forma de despertar e de banir as regiões celestiais malignas na área do exército demoníaco que age para atacar a nossa vida através do quê? De uma brecha. Então o que é que nós temos que fazer? Contrir com atitudes opostas, ok? Reflexão. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12, 13, diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes que seja sarado. Então, para tudo tem uma base bíblica. Louvor, ok? Salmo 74, versículo 21. TPC, trabalho de casa, para você ler também e meditar a palavra. Suportar as circunstâncias. Mateus 10, 22 e 1 Coríntios 10, 13. Gozo, Romanos 5, 3 e Mateus 5, 12. E disposição para a mudança. Esta não pode falhar, tá bom? Segundo Samuel, no capítulo 12, versículo 13, diz: nós aponta para quê? Suportar as circunstâncias. Está escrito assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor
ultrapassou o teu pecado, não morrerás, ok? Então nós precisamos de mudança, literalmente, mudança. É necessário entendermos que o reino de Deus, ele tem que ser tomado por mudança, por esforço. Que é isso que muitas das vezes atrasa o processo do quê? Do crescimento no reino de Deus. Eu já disse e volto a dizer, não é fácil, é uma trajetória dolorosa, mas quando nós aprendemos a aplicar isto na nossa vida, eu tenho a certeza que eu e você passamos a ter uma mentalidade, uma mente diferente, com o caráter, a mente de Cristo. Deus espera que os seus filhos tenham as atitudes diante o tratamento de Deus. A murmuração, como eu já falei antes, ela impede de alcançar as promessas do Senhor e pode impedir, sim, pode não, impede o tratamento e o agir de Deus. Tem uma coisa que Deus não vai agir na tua vida, é quando você também resiste. Resistir quer dizer se segurar ou ser indiferente ao tratamento. Isso é tão comum. Principalmente naquelas ovelhas que entram na igreja, que eu já fui assim. Eu estou a falar daquilo que eu já vivi no início, sensivelmente há cerca de 15 anos atrás. Eu não sabia nada. Peço desculpa aqui pelo barulho dos meus vizinhos, que eles hoje estão aqui, devem estar a fazer algumas mudanças. Então, como eu estou a dizer, é muito importante que nós venhamos a entender isto, porque o tratamento de Deus, nós não podemos ficar indiferentes e também não podemos resistir. Porque o diabo sempre coloca dentro de nós um coração de quê? Duro. Quando abrimos brechas, isso pode acontecer, ok? E nós não queremos que isso aconteça, porque isso vai impedir Deus não é como o diabo utiliza restos, pequenininhas coisas para entrar na tua vida. Ele está mais preocupado em roubar a tua alma. Deus não é assim. Deus, ele é um Deus que ele quer ouvir da tua boca, ele quer ser chamado de Pai. O diabo não está nem aí para um ligamento paterno. Ele não é pai, ele é o pai da mentira. Então, eu quero dizer que o anelo que Deus tem contigo é um anelo de intimidade e, oficialmente, é um anelo, é uma aliança eterna. E você precisa de levar essa aliança a sério, sem resistências. Você precisa, oficialmente, de entender isto. Isto é determinante. Através das Escrituras, através da Palavra de Deus, que se identifica com 3 homens, por várias vezes ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Vejamos como Deus se revela a cada um deles. Sendo o Deus de Abraão, apresenta-se como Deus do guarda, ok? Do conserto. Sendo o Deus de Isaac, mostra-se Deus como o Deus dos milagres. E também o Deus de Jacó, o Deus das mudanças, pois mudou o nome de Jacó, mudando o seu nome, mudou a sua história e a sua natureza, ok? Isto é muito importante entendermos, ok? Então, é muito importante entendermos também uma coisa. Verme ou serpente? Diante do tratamento de Deus, podemos ter 2 atitudes que se contradizem. Alguns reagem como verme, Isaías 41, 14, 16 e Salmos 22, 6. Outros reagem como serpente. Qual desses 2 você se identifica mais? Outros reagem como serpente. Vejamos algumas diferenças entre agir como verme e serpente. O verme, ele esmaga-se quando pisado, ele não tem defesa. Então, se contorce com dificuldades e entrega a sua vida. Esta é que é uma grande verdade. Talvez você ouviu falar da palavra verme e ficou assim meio assustado. Mas eu quero te dizer que entre o verme e a serpente, olha a diferença. A serpente, ela ataca quando ela é pisada, ela se defende, ela se justifica, ela luta até morrer. Como reagimos ao tratamento de Deus? Como vermes ou como serpentes? Aí fica a pergunta.
Eu quero que você me escreva aí nos comentários. Entre verme e serpente, qual tem sido a sua postura diante do tratamento do reino de Deus? Devemos aceitar o tratamento de Deus em nossas vidas, crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, visando um fio perfeitoso e aperfeiçoamento do nosso caráter. Alguns dos grandes homens de Deus indicaram os seus ministérios com esplendor de sucesso e terminaram derrotados. Eu já canso-me de dizer que a vida com Cristo e ministério não é o mesmo que estar numa plateia a ser aplaudido. Se você quer isso, vá trabalhar, vá ser cantor, vá ser outra coisa. Mas o reino de Deus não é para você se destacar, mas sim para Deus se destacar através da sua vida. Esse é o maior desafio, e é aí que o pai da mentira te engana, e ele faz um tipo de comunicação distorcida, como fez com Adão e Eva, para te fazer pecar. Essa é que é a grande das realidades. Apesar de todas as qualidades sólidas e fortes que porventura nós venhamos a possuir, devemos ter sensibilidade de obediência total a Deus, inclusive durante o seu tratamento em nossas vidas. Amém, queridos? É muito importante entendermos isso. A expectativa de Deus em relação a nós. Deus deseja que venhamos a corresponder às suas expectativas de forma que é positiva. Imagina, Jó era um homem temente a Deus, reto, perfeito em tudo o que fazia. O próprio Deus dava o quê? Testemunho de Jó. Quando Jó foi provado, ele correspondeu positivamente às expectativas do coração de Deus. Quem sabe, aquilo que aconteceu com Jó pode acontecer consigo também. Existem coisas que acontecem na nossa vida que não têm explicação e você está a ser colocado à prova neste conceito. Até o diabo, ele pode até tocar na tua vida, mas Deus não vai permitir que a tua vida seja tirada pelas mãos do diabo. O diabo não tem poder de tirar a tua vida, ok? O diabo não tem poder de tirar a tua vida, a não ser que você decida tirar a sua própria vida. E isso não é tão somente colocar numa arma e dar um tiro na cabeça, mas é principalmente através daquilo que você vê, através daquilo que você escuta e através daquilo que você fala. E tudo isso vai produzir efeito a uma ação, uma atitude. Pode ser positiva ou pode ser negativa. É sério, o negócio é sério. E por isso eu digo, a atitude de Jó em resposta ao tratamento foi do quê? Submissão a Deus. Jó tinha tudo para dizer não. Tinha tudo. Ele tinha perdido tudo. Então quem somos nós? Quem era a minha mãe para murmurar porque tinha perdido o marido? Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mais ainda, quando nós reagimos de forma correta ao tratamento de Deus, a sua bondade se manifesta em nossas vidas. A bondade e a misericórdia de Deus é demonstrada no final do livro de Jó. Quando Deus lhe dá em dobro tudo quanto ele possuía, podemos ver Deus abençoando Jó em todas as suas áreas da sua vida, familiar, financeira, emocional. Jó pode ter experimentado tudo isto porque correspondeu de forma positiva às suas expectativas. O que seria de Jó se ele murmurasse? O que seria de Jó se ele tivesse ouvido os seus amigos? O que seria de Jó se ele tivesse ouvido a sua esposa? O que é da tua vida se você ouve os seus amigos e as outras opiniões e não ouve a Deus? Tem muitas pessoas cheias de opiniões, mas não ouvem a opinião, aquilo que verdadeiramente quer. Deus sussurra no seu ouvido. Tem muitos ruídos. Você não consegue muitas das vezes ouvir a voz de Deus. Jó era um homem íntegro. Jó tinha vida com Deus. Se você tiver um altar estabelecido, ninguém te vai agarrar. A sua audição espiritual, ela tem que estar completamente limpa para que você possa ouvir a voz de Deus e não a voz dos amigos de Jó. Amém?
Certamente o seu fim, o fim de Jó, seria como o de muitos crentes que deixaram de receber bênçãos tremendas de Deus, porque diante dos seus problemas e aflições só sabem o quê? Murmurar, reclamar. Louvamos ao Senhor pelo testemunho de Jó. Se você está a passar por dificuldades, seja um Jó. Se você quer copiar alguém que foi bem sucedido em meio às tribulações, leia o livro de Jó, que nos ensina que as aflições presentes não podem comparar-se à glória futura. Amém? Então, o médico inicia um determinado tratamento para um paciente quando o mesmo encontra-se doente. Precisamos de reconhecer que os tratamentos de Deus se visam na nossa saúde, o quê? Espiritual. Se resistirmos ao tratamento, jamais seremos curados. Eu quero dizer que quando você está a assistir ao Cristão Bem Resolvido, ou quando você está a assistir a um conteúdo de origem cristã, na área do estudo, na área da cura, e seja o que for, nós somos alma, corpo e espírito, e você tem uma saúde espiritual para tratar. Eu não sou médica, mas Deus é um médico que vai instruir os seus escolhidos para orientar a tua vida. Quem são os seus escolhidos? São os teus pastores, os teus líderes e aqueles que Deus quiser usar como canal de bênção e ao fim alcançar a sua vida para a vida eterna. Esse é o princípio, o plano que Deus tem para a tua vida. É o plano da salvação. Tem pessoas que acham que vão ser salvas, mas esquecem-se de dominar a língua. Eu falo por mim muitas vezes quando estou irritada, às vezes eu fico chateada. Às vezes eu grito. Eu tenho esta personalidade forte. Será uma coisa que eu terei que lutar até que o Senhor me chame. Mas eu tenho a certeza que hoje eu sou muito melhor que aquilo que eu era há 15 ou 20 anos atrás. Eu tenho a certeza que daqui por, 10, 20 anos, eu vou ser cada vez mais meiga, muito melhor que aquilo que eu sou hoje. Nós temos que viver uma vida subindo um degrau de cada vez. E temos que entender que para Deus agir na nossa vida, não nos podemos retrair e não podemos negar os seus princípios. Queridos, eu quero deixar essa mensagem e quero que você pense, porque muitas das vezes eu tenho recebido e-mails de pessoas que têm acompanhado este estudo e têm pensado realmente que existem áreas nas suas vidas, e eu sei aquilo que eu estou a falar, porque são pessoas que me assistem aqui e dizem realmente, irmã Marta, eu não tinha parado para pensar nisso, realmente tem coisas assim que acontecem na minha vida, porque eu sou de facto assim e assim. Então, eu quero te dar uma chamada de atenção, fazer um apelo para que a tua vida venha a ser uma vida instruída nos princípios da palavra de Deus e não nos princípios que você foi obrigado a desenvolver desde a sua infância. Mudança de caráter é algo doloroso, mas é possível, ok? Então, eu vou finalizar este vídeo com uma oração. Espero que você goste desse vídeo, em nome de Jesus. Papai do céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade e o privilégio de estar aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo. Aqui estão as pessoas que o Senhor oficialmente escolheu. Aqui estão as pessoas que o Senhor escolheu para estarem a assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor as abençoe, as guarde e que a tua palavra, ela jamais volte para si vazia. Amém? Queridos, este vídeo foi um vídeo mais rápido. Eu tenho estado em reuniões, eu tenho estado bastante, aliás, as minhas criancinhas, um deles teve varicela recentemente, então tem sido uma semana muito agitada, mas eu nunca vou abrir mão da minha primícia, que é dar o meu melhor para Deus acima de tudo. A palavra do Senhor diz: busquai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero dizer também, se você tem um desafio com Deus, se você tem uma área na sua vida que precisa de mudança e não consegue, comece a fazer um jejum, comece a abrir mão de alguma coisa que você gosta, comece a abrir mão de um pequeno almoço, por exemplo, comece a fazer votos com Deus. E eu tenho a certeza que Deus vai te ajudar
e o processo será muito, muito, muito mais rápido, tá bom? Deus abençoe, eu amo vocês do fundo do meu coração. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Até ao próximo Cristão Bem Resolvido. Amo vocês, muito obrigada pelas vossas orações. Um beijinho e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!